Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade Vertical. Hoje eu vou trazer para vocês uns assuntos que são muito importantes e são bem atuais. E o pessoal vem conversando muito a respeito em todos os lugares aonde eu vou. O pessoal me pergunta e vem trazendo esse questionamento sobre esses tempos que nós estamos passando no planeta. Tem uma coisa que o pessoal me pergunta há bastante tempo já, e eu venho me questionando e pergunto, eu chamo de pai, pergunto para o meu mentor, o meu pai, que vem me ajudando, me ciceroneando nessa caminhada espiritual, sobre a questão de eles interferirem no planeta, nas nossas questões. A questão da intervenção galáctica. Quer dizer, vamos dizer que os extraterrestres queiram interferir. Por que é que eles não interferem? Ou por que é que os povos espirituais não aparecem? Por que é que a materialização deles não pode ocorrer? Enfim, muitos são os questionamentos que me trazem. Eu falo de materialização a fim de interferir nas nossas questões. São nossas questões, não é? Então nós temos que resolvê-las. Mas existe uma questão que é muito importante nesse momento, que nós estamos passando, que é a guerra no planeta. Essa é a energia produzida pelos homens com uma distorção completa da sua questão de realidade. É a posse, o ódio, a raiva, o poder pelo poder, que está causando tudo isso. É a manipulação, é a dominação de raça para outras raças. É a discriminação. O que nós temos, e perguntado para o meu pai isso numa noite, em que ele chegou, a primeira vez que ele falou isso, eu fui tomar o chá da ayahuasca pela primeira vez, aliás, pela segunda vez. Tomei há muitos anos atrás, fiz um experimento com a ayahuasca, e que não deu em nada. Talvez porque eu não estivesse preparado, não estivesse pronto, meu canal não estava aberto. E fui tomar, então, há um tempo atrás, novamente, para experienciar novamente, agora com outra visão. E durante essa experiência, eu tive, no meio de todas as pessoas que lá estavam, eu incorporei. Meu pai chegou, fez toda uma limpeza, fez todo um preparo, repararam o meu corpo, repararam minha matéria, retiraram, removeram implantes, removeram uma série de coisas nesse experimento. E meu pai chamou a mãe da casa, a pessoa que estava, que era a dona do local, que estava trazendo a ayahuasca para que nós pudéssemos experienciar. E lá ela retirou com ele, era ele que tinha tomado conta do meu corpo, e fomos para um outro cômodo onde estava em silêncio para que ela pudesse ouvir. E dentre tantas questões que foram levantadas, dentro da conversa meu pai disse assim: moça, filha, não foi moça, foi filha, e nós estamos aguardando o desfecho de vossa guerra. Por quê? Para que a Terra se recupere de uma terceira guerra mundial, uma guerra radioativa, que vai acabar com toda a superfície planetária, para que esta guerra não ocorra, a intervenção é fundamental, é necessária. Se houver a guerra, a terceira guerra mundial, a dizimação pela guerra nuclear, a Terra demorará em torno de 1000 anos para retornar a ser, para que ela possa novamente ser habitável, para que nós possamos, ou para que ela possa retornar ao estágio em que está hoje, com natureza, com água limpa, com essas coisas que nós ainda temos. Mas para que ela possa se restaurar, se restabelecer, vai demorar em torno de 1000 anos. E é um desperdício para todas as questões que precisamos fazer. A Terra está em um processo de ascensão. Ela está para se tornar um planeta de regeneração. Por isso, das limpezas que estão acontecendo
em todos os ambientes, por isso, das catástrofes da natureza, são limpezas energéticas que acontecem na crosta, né? Quando nós temos temporais, vendavais, são limpezas que acontecem na crosta. Então essas limpezas vão ocorrer cada vez mais, para que a Terra possa ser limpa de energias nefastas. Muito bem. Caso não seja possível, os guardiões estão atrás de evitar esta guerra, os Exus, os anjos e uma série de outros trabalhadores que estão ajudando, de todas as linhas, de todas as raças conhecidas, estão ajudando na tentativa de evitar-se a Terceira Guerra Mundial. O que vai acontecer então? Meu pai disse assim: caso isso não possa ser impedido, existe uma nave de Aruanda. Aquela noite, quando ele incorporou, ele disse: Aruanda chegou, nós estamos aqui. Existe uma nave de Aruanda que está parada em 17ª dimensão, está estacionada em 17ª dimensão, pelo portal do Sol. Que o nosso Sol é um portal de passagem de outras dimensões para cá. Está parado em 17ª dimensão. E vai se materializar na frente da Terra, quer dizer, entre o Sol e a Terra. O que isso vai causar? O pessoal fala nos 3 dias de escuridão. É uma possibilidade. Esses são os ditos 3 dias de escuridão. Caso não possa ser evitada a Terceira Guerra, é o que ocorrerá. Então esta nave de Aruanda se materializará entre o Sol e a Terra, causando uma escuridão total e um resfriamento geral na crosta terrestre, o que vai ocasionar vai dizimar a população. Provavelmente todos morrerão, muito provavelmente, se não todos, quase todos morrerão congelados por este frio. É uma das soluções que está aí. Se fala muito nos tais 3 dias de escuridão. O que são esses 3 dias de escuridão? Esta é uma possibilidade que aí, como diz, não se sabe se são 3 dias, 3 meses ou 3 anos. Por que 3 dias, 3 meses ou 3 anos? A Terra precisará voltar a se restabelecer, o que vai demorar em torno de 3 anos, de 3 meses. Nós não sabemos precisar exatamente quando o Sol volta, o que acontecerá então. Este é um dos prognósticos que meu pai trouxe e deixou dito para esta moça naquela noite. Entre outras coisas que ele falou, que oportunamente eu vou trazer para vocês. Isto seria a intervenção galáctica. Não existe possibilidade deles se materializarem aqui para resolverem nossos problemas. Como diz a Mônica Medeiros, quando você vai na casa de alguém, você vê problemas, você não interfere nos problemas ou você interfere. Você vai visitar alguém, vê problemas dentro daquele lar e você vai interferir? É lógico que não. Se você interfere, bom, aí é um problema seu. Não é o correto. Nós devemos nos posicionar de forma correta para com essas questões, que não são nossas. Não peguemos o que não é nosso. Junto com esses 3 dias de escuridão, eu vou trazer uma coisa diferente destas linhas que vem do hindu, que é a tal da noite saturnina. Nós teremos a partir deste 31 de maio, o que os hindus trazem para nós de conhecimento é a energia do caos. Então nós teremos, a partir do dia 31 de maio, o advento da energia do caos. Isso trazido pela linha hindu, que não é ainda a energia da besta. É uma energia que virá assombrar o ser humano. E a noite saturnina nada mais é do que o caos trazendo para a vossa frente aquilo que lhe assombra e que está no seu subconsciente, que está dentro do teu coração, que está dentro do teu espírito, que está junto ao teu espírito. Meu espírito, seu espírito, todos aqueles que têm algum problema para resolver, e vou te dizer que é 100% de quem está encarnado neste planeta. Não existe ninguém santo aqui, porque senão não precisaríamos estar encarnados aqui. Já estaríamos num plano
muito melhor do que esse. Então essa noite saturnina trazida pela linha dos hindus, ela é esse frente a frente, você com o teu espírito, com o teu caos interno, com a tua podridão interior. E ele vai te forçar a fazer uma escolha. Você vai escolher se você sucumbe a essa energia, se você tem controle sobre essa energia que virá para fora. Então é a escolha. Você não pode andar em cima do muro. E nós não podemos servir dois deuses ao mesmo tempo. Nós precisamos escolher que Deus nós vamos servir. Não é? Se o bem ou se o mal. Como os xamãs dizem, o lobo bom e o lobo ruim, ou o lobo do mal. O lobo do bem, o lobo do mal. Sempre lembrando que nós é que teremos que tomar esta decisão, fazer essa escolha. Isso é trazido, isso é dito pelos hindus. E o pessoal está conversando bastante a respeito disso, já faz algum tempo que isso vem ventilando. E nós, na nossa linha ocidental, nas linhas ocidentais da Umbanda, do Espiritismo, porque é o que fomenta o nosso trabalho espiritual aqui, nós temos as energias trevosas, as energias dos 3 dias de escuridão. Existe uma outra linhagem aqui no Ocidente que fala que esses serão 3 dias de escuridão da alma, não físicos. Esses dias de escuridão serão da alma. E eu junto com a noite saturnina. A noite saturnina, segundo a Alu Gamashi, esse ano não será um dia ou uma noite. Poderão ser a qualquer momento e a qualquer hora a partir do dia 31. Então não existe um dia específico. Será amanhã. Outra coisa, pode ser de dia e pode ser à noite. E pode ser da madrugada. Não existe uma hora determinada para que isso aconteça. Então você vai se ver frente a frente a isso. Voltando, para nós aqui no Ocidente, esses 3 dias de escuridão podem ser 3 dias de escuridão da alma, da nossa alma, do nosso espírito. Nós ficaremos frente a frente a esse mal, esse problema, ou esses problemas, ou esses males que nós carregamos junto conosco, que nós trazemos para resolver encarnação após encarnação, e quando não resolvemos, vai para a próxima encarnação, juntando um pouco mais daquilo que nós fizemos nesta. Então fica cada vez mais difícil. Chegou a hora de nós ficarmos frente a frente a isso. E é a partir do dia 31. Para nós, existe a questão da oração, que você pode fazer. Foi trazida uma receita através da cigana, que trabalha conosco aqui na casa. E ela disse assim: meus filhos, por que é que vocês não cruzam velas para a energia de Maria, da Nossa Senhora, da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, velas brancas que podem ser cruzadas nesta energia, e que elas possam permanecer acesas perto das portas de entrada das casas. Isso me reporta a quando os primogênitos do Egito foram ceifados. Moisés levou para o seu povo que durante esta noite eles pintassem, eles marcassem as portas das casas com sangue de cordeiro. E que esse cordeiro fosse servido como um jantar à noite, em homenagem a Deus, em honra a Deus, enfim. Esta passagem bíblica que vocês devem conhecer melhor do que eu. Me reporta a isso, neste período em que nós estamos passando. Então é mais ou menos parecido. Você marca a sua casa com a energia de Maria. Será a única energia que poderá te socorrer nessa vossa noite de amargura, nesse vosso dia de amargura, nesta hora nefasta. Se é um dia ou se serão 3 dias, nós não sabemos. Nós estamos fazendo, eu já estou com as minhas velas acesas, eu cruzei uma, deixei na mesa do meu escritório e deixei uma na mesa em casa, na frente das portas de entrada, protegendo. E avisei as energias maléficas, vamos dizer assim. Eu falei em voz alta: esta casa tem a energia de minha mãe, esta casa tem a energia de meu pai, de minha proteção de luz espiritual. Falei em voz alta. E ativei essa vela para que ela possa
trazer essa energia de luz para a proteção das portas de entrada de minha casa e de meu escritório. Fica a dica para vocês. O que é que vocês precisam? Vocês precisam ter velas e alguém que possa cruzar, que tenha a intercessão ou que tenha acesso à energia de proteção da luz preferencialmente da Mãe, da Virgem Maria, de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Caravaggio, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, da Mãe Maria. Esta será a única energia que conseguirá curar este bloqueio de escuridão que vai estar presente no seu dia, nesses seus 3 dias de escuridão, ou neste dia de escuridão que você vai passar com toda certeza aqui na frente. Eu quero falar para vocês também sobre a questão da diferenciação entre alma e espírito que nós temos. Existe uma confusão muito grande e as pessoas ficam perguntando, não conseguem se localizar, inclusive o pessoal da casa aqui, o pessoal novo que entra, os alunos, muitas vezes até os mais antigos, não têm esse entendimento do que é o espírito exatamente, do que é a alma exatamente. Naquilo que eu aprendi até hoje e que os mestres vêm me ensinando, que meus mentores vêm me ensinando, e o que eu tenho lido de muitos mestres, existe uma questão da criação. Nós temos Cristo, o governador de todo esse sistema, e o Criador. É um Criador de almas. Então, o engenheiro das almas deste sistema é o Cristo. Ele criou estas coisas todas. Num segundo momento, eu aprendi que Cristo tem um irmão chamado Orumilá. Orumilá é da crença da Umbanda, o que seria um mentor maior, né? Um orixá que não incorpora, porque ele está acima dos 7 orixás, das 7 divindades da Umbanda. Orumilá é acima deles. Então, na Umbanda, o pessoal diz que Orumilá não incorpora. Muito bem. Para mim, meu pai disse que Orumilá é irmão mais velho de Cristo. Eles criaram juntos este universo. Sendo que Cristo Jesus, o Jesus Cristo da Igreja Católica, ou Cristo, a energia crística, é a criadora das almas, dos espíritos e almas que estão encarnados como humanos, que vêm sendo trazidos para a humanidade. Orumilá é o responsável pela criação da natureza, das 7 linhas da Umbanda, que tem a ver com a natureza. Então, quando nós falamos de criação da terra, quando nós falamos da criação das águas, águas do mar, águas dos rios, a água doce, a água salgada, quando nós falamos dos elementos, nós falamos de Orumilá. Nós falamos do fogo, nós falamos do vento, nós falamos de Orumilá. Então nós temos os criadores, mas eles não criaram diretamente, ou criaram diretamente também, mas a base mais importante é, eles criam uma fonte chamada mônada. E esta mônada é a sua família espiritual. Se divide em 144 partes, ou 144 almas. Esta alma não pode incorporar na matéria, porque a matéria não comporta a força de uma alma. Então, o que é que acontece? Ela quebra uma partícula, ou um pedaço, um fractal, e envia como ponto de ligação na matéria, no nosso corpo. Este pedaço nós chamamos de espírito, aquilo que anima a matéria. É um pedaço da nossa alma maior. Nosso trabalho aqui como espírito, uma parte de nossa alma, é ajudar nossa alma a ajeitar as questões que ela veio deixando para trás. Nós sentimos porque nossa alma carrega o reflexo de todos os outros irmãos que estão divididos em partes, que estão vivendo e experienciando outras coisas. Nós fizemos parte de uma alma que se divide em 144 partes.
esta alma está experienciando em outro momento, em outra dimensão, outra experiência, a partir de um outro pedaço, a partir de um outro espírito. Então, esta é a grande diferença entre alma e espírito. Um espírito é um fractal de alma, é um pedaço partido desta alma. Alma é o conjunto de 144 partes de espírito. Uma mônada tem 144 almas. Então aí você comece a dividir. Que nossa alma principal se quebra em 144 pedaços, que são os pedaços que nós precisamos ajudá-la a trazer de volta, a remontar, a que se elevem, a nos elevarmos. São as partes que nós precisamos resgatar. Então aqui nós sentimos problemas ligados à nossa alma. Às vezes o que eu estou sentindo não é meu. Está ligado, é como se fosse um cordão de ligação, que vai chegar naquele outro pedaço que está, e às vezes está perdido, está no umbral, está em dimensões infernais, e nós recebemos a carga de energia daquele pedaço que está em uma zona negra, uma zona nebulosa ou uma zona negra. Agora eu tenho um recado importante para você. Nós estaremos a partir deste ano, todos os meses, nos próximos anos, a nossa programação é trazer para você o método que nós usamos na nossa casa espiritualista, trazido pelos mentores, pelos meus mentores, pelos mentores da minha irmã, parceira de caminhada, fundadora da casa junto comigo, trazida pelos mestres que nos assistem e que eles deram o nome de espiritualidade vertical. A partir desse mês de junho, a partir do dia 7, todas as terças-feiras, nós vamos estar ao vivo dando aula de espiritualidade nesse curso que nós damos como nível 1. É um curso de 3 meses. Nós estaremos dando esse curso todos os anos, porque ele faz parte da obrigatoriedade daquele que quer vir fazer parte da nossa casa de desenvolvimento, que quer aprender conosco, para que nós possamos nivelar o conhecimento. Então eu vou fazer um convite para você que está aí assistindo o canal. Venha fazer parte, venha integrar com a gente se você quiser aprender um pouco mais desse método que está sendo trazido pelos mentores, para que a gente possa ajudá-lo no seu desenvolvimento, no seu entendimento. Pode me perguntar pelo canal, pode entrar em contato através do Instagram e do Facebook, que nós vamos responder para você sobre essas questões, sobre esse curso, tudo aquilo que você quiser saber, valores, datas de início, datas de fim e outros cursos que nós teremos mais para frente também, eu vou começar a divulgar para vocês, ok? Espero vocês, vem comigo, vem trabalhar a tua espiritualidade, vem bater um papo. Ajuste para o trabalho de hoje, para o roteiro de hoje. Alô, alô, tudo certo? Muito obrigado pela presença.